Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui para nos apresentar inicialmente. Somos a equipe que vai conduzir a transmissão de hoje. Meu nome é Raquel Kerp, eu sou a coordenadora do curso de nutrição presencial da Unidante Uniaselv. Vou fazer um relato para ficar mais fácil, caso tenha algum deficiente visual nos assistindo. Então, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, com reflexos loiros, estou de blusão preto e echarpe vermelha e tenho os olhos castanhos. E ficarei cuidando das câmeras da transmissão. Bom, boa noite. Eu sou a Cristiane, sou estudante do curso de nutrição presencial. Sou mulher, pele clara, olhos e cabelos castanhos, cabelos lisos. Estou usando uma camisa listrada azul e branca e serei a mestre de cerimônias dessa noite. Boa noite a todas e todos. Eu sou a professora doutora Caroline Papiani, sou mulher, pele branca, tenho cabelos castanhos com luzes e liso, na altura dos ombros, olhos castanhos e uso óculos. Estou vestindo um terninho cor-de-rosa com detalhes em preto e dourado, e essa noite eu ficarei responsável por selecionar as perguntas que serão respondidas pela nossa palestrante. Boa noite, meu nome é Alexandre, sou estudante do curso presencial de nutrição, sou homem, pele preta, tenho cabelo preto, crespo escuro, olhos castanho escuro e uso óculos, estou usando um suéter preto e hoje serei responsável pelo desenvolvimento visual da apresentação. Muito obrigada. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da 9ª Jornada Acadêmica de Nutrição Unidante Uniaselv. O objetivo é socializar, mesmo que virtualmente, com toda a comunidade acadêmica, divulgando conhecimento sobre alimentação e nutrição. Gostaríamos de agradecer nossos apoiadores de hoje, que doaram brindes que sortearemos ao final da noite. A Altman Cozinha Artesanal, a Bona Pimenta, a Nossa Forma e a coordenadora e os professores do curso, que doaram o maravilhoso e atualizado Tratado de Nutrição e Dietoterapia, do qual uma das organizadoras é a palestrante de hoje. Agora eu quero passar alguns recadinhos importantes para hoje. Para participar do sorteio, vocês têm que preencher o link que está na descrição do vídeo entre as 19 e as 19h50. Os brindes serão para todos que quiserem participar, mas o livro será sorteado apenas entre os alunos do curso da modalidade presencial. Para solicitar o certificado, vocês podem preencher o mesmo link até as 23 horas do dia de hoje. E façam perguntas durante a palestra, pois no final ela pode ser selecionada e respondida. Agora, vamos convidar o reitor André Rodrigues de Souza para uma fala. Caros palestrantes, apresentadores, coordenação, professores, acadêmicos e convidados, sejam todos bem-vindos. É com muita honra e imensa alegria que eu venho, em nome da Uniaselv e do Centro Universitário Dante, Unidante, recebê-los para a 9ª Jornada Acadêmica de Nutrição. Desde já, agradeço aos profissionais que, com muita parceria e tão necessários, principalmente no momento em que estamos vivendo, estão disponíveis para compartilhar o conhecimento e trazer um pouco do dia a dia prático para engrandecer o aprendizado de todos os presentes. Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Então, mesmo com a distância decorrente dessa pandemia que estamos vivendo, nós temos as tecnologias para nos aproximar e possibilitar um evento dessa importância. Agradeço também a coordenação, na pessoa da professora Raquel, e os docentes do curso de nutrição, pelo engajamento e por sempre fazer acontecer. E a todos vocês, acadêmicos e participantes, no qual são o objetivo principal e motivo para essa jornada acadêmica acontecer. Muito obrigado e que sejam 5 encontros de muito conhecimento e compartilhamento de informações. Um abraço a todos. Para dar as boas-vindas, convidamos a coordenadora do curso de nutrição, a professora Raquel Kerp. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. É com muito carinho que estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para fazer a abertura da 9ª Jornada Acadêmica
do curso de nutrição da Unidante Uniaselv. É a primeira vez que ela acontece totalmente online, mas é que o nosso tempo nos impõe. Estamos nos adaptando a esse novo normal. Nós teremos 5 palestras, todas já estão agendadas nesse canal. A de hoje é Como ser um nutricionista ético nas mídias digitais? No dia 27 de agosto teremos Exames e suplementação para vegetarianos. No dia 31 de agosto, que é o dia que nós comemoramos o Dia do Nutricionista, teremos a palestra Rotulagem Nutricional como ferramenta para escolhas alimentares mais saudáveis. E, por fim, em setembro, no dia 3, teremos 2 palestras. Uma pela manhã, que é O Nosso Direito de Comer Bem, Avanços e Desafios para uma Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, e à noite a palestra O Estigma da Obesidade. Todos os palestrantes são nutricionistas e referências nas suas áreas. Desde já, o nosso muito obrigado. Quero resgatar um pouquinho da história. O nosso curso de nutrição foi autorizado pelo Ministério da Educação no ano de 2009. Ele é presencial e fica na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Podem ver que são 11 anos de história. Eu posso falar com propriedade porque eu estou aqui desde 2011. Em termos de qualidade, nós temos nota 4 de 5 pelos critérios do Ministério da Educação. E no último ENAD, nós tivemos a 2ª maior nota do Estado. Além desses critérios que garantem a qualidade da formação que a gente oferta, a gente tem uma característica que é única e que sempre nos uniu. Seja a equipe que está atualmente no curso, sejam as equipes que já passaram por nós. E o que nos une? A paixão e o comprometimento pelo ensinar e aprender a nutrição. Sempre pautada pela ciência e sem modismos. Afinal, há muitos modismos e é preciso estar atento. E é partindo desse lugar de afeto que eu agradeço ao André, o nosso reitor, ao colegiado de professoras, aos alunos e alunas e à equipe Uninutrir, que não mediram esforços em apoiar a organização desse evento. Aproveito também para agradecer você que está aí nos assistindo, aos profissionais de saúde, aos nutricionistas, à comunidade em geral, aos alunos de outros cursos ou de outras instituições, aos nossos alunos e, com muito carinho, aos nossos egressos e todos que estão interessados em aprender. Vocês sempre serão bem-vindos nessa casa, que é o curso de nutrição da Unidante Uniaselv. Eu acredito que a gente forma profissionais éticos e que eles farão a diferença onde quer que estejam. Eu espero que a gente possa aproveitar esse e tantos outros espaços coletivos para pensar em estratégias para a construção de um mundo com menos desigualdade social, com mais equidade na saúde e onde cada brasileiro e brasileira tenha a garantia do direito humano à alimentação adequada. Eu espero que vocês aproveitem a noite. Um forte abraço da Raquel. Bom, nessa noite teremos a honra de prestigiar a palestra intitulada Como ser um nutricionista ético nas mídias digitais, com a professora doutora Fabiana Poltronieri. A Fabiana Poltronieri possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em ciência da alimentação pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professora da FAM e conselheira do CRN3, além de ser organizadora do Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Boa noite a todos, boa noite a todas, eu agradeço o convite. Raquel, depois das suas palavras, eu fico em dúvida da necessidade da minha presença em tratar da questão como ser um nutricionista ético, porque na sua breve fala você conseguiu sumarizar aspectos e valores muito importantes da nossa categoria, inclusive trazendo aí o conceito de direito humano à alimentação adequada. Eu me junto aos professores do curso de nutrição,
na alegria de comemorar, dia 31 de agosto, o Dia do Nutricionista, e, portanto, aproveito a ocasião para parabenizar a todo o corpo docente e todos os profissionais que nos assistem pela passagem do nosso dia, que acontecerá no dia 31 de agosto. Hoje, portanto, 25, nós estamos aqui reunidos para que eu possa, não diria nem proferir uma palestra, mas trazer alguns questionamentos e alguns posicionamentos que eu julgo essenciais para nós nutricionistas e um alerta para o futuro nutricionista, hoje estudante, que se pretende ético e correto na realização das suas atividades. Ao contrário do que a nossa querida Grossman trouxe, eu não faço mais parte do colegiado do CRN3, mas fiz até fevereiro deste ano, motivo pelo qual provavelmente houve essa leitura. Mas já não faço mais parte, eu contribuí por 2 gestões em seguidas, como coordenadora da Comissão de Ética, e hoje as minhas atividades acadêmicas como professora, e também estamos aí num trabalho de divulgação do Tratado de Nutrição e Dietoterapia, que foi organizado por mim e pela doutora Luciana Rossi, também professora. Boa noite a todos e é uma grande alegria, obrigada pelo convite. Eu agradeço ao Alexandre, que é estudante de nutrição, está aqui me auxiliando tecnicamente na passagem desses slides, e muito embora eu não consiga visualizar todos que nos acompanham, eu deixo o meu caloroso abraço nessa noite fria, esperando que vocês tenham um aproveitamento da minha fala e nós consigamos aí trocar algumas informações importantes. Então, com muita felicidade, aceitei o convite da doutora Raquel Kerpel, coordenadora do curso de nutrição, por vários motivos. Primeiro, porque sou nutricionista apaixonado pela docência e fico completamente confortável com a possibilidade de estar com vocês. Segundo, porque estamos num mês especial, comemorando o Dia do Nutricionista. Em terceiro, talvez não exatamente nessa ordem, porque fico muito feliz de voltar até Natal. Eu sou blumenauense, nasci em Blumenau e residi em Blumenau até os 16 anos, quando então ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, é com grande alegria que eu estou aqui conversando e trocando informações com estudantes e profissionais catarinenses. Nessa medida, quando nós escolhemos o título da palestra, como ser um nutricionista ético nas mídias digitais, vocês devem imaginar já por que nas mídias digitais, não é? Como é difícil um posicionamento correto e claro. E as mídias digitais nos aproximaram, mas também trouxeram a possibilidade de se expressar de uma maneira muito diferenciada. Próximo, por favor. Quando nós pensamos em código de ética, né, talvez eu faça uma pergunta assim, direta, olhando para você. Você já leu o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista? Veja, o código vigente, ele foi publicado em julho de 2018. Nós estamos em 2020. Muitas pessoas podem achar que o código deve ser lido durante a disciplina de ética ou quando um professor pede, mas o código, ele funciona como uma bússola importante, tanto que a versão dele é uma versão pocket, a versão impressa. Mas para quem não tem a versão impressa, você pode entrar no site do Conselho Federal de Nutricionistas e imprimir ou salvar uma versão dele. Leio no chat que as pessoas dizem, já tenho, sempre leio. Eu leio e releio, porque a interpretação traz uma reflexão que é muito importante para nós. Próximo, por favor. Nessa medida, quando nós vemos um novo código de ética, nós temos aí uma palavra nova, né? Uma palavra nova que foi incluída, conduta. Portanto, neste código de ética vigente, nós temos um código de ética e conduta do nutricionista. E esse conduta de conduzir nos leva a crer que a minha atuação, o meu trabalho,
A minha conduta precisa ser ética. O nutricionista precisa ter um código de ética, a sua bússola, o seu farol. Não para dizer o que ele não pode fazer, mas para expressar o caminho em que ele pode atuar de maneira mais adequada para si e para a sociedade. Na verdade, o código de ética serve para defender o profissional e para defender a sociedade, defender o indivíduo. Quando nós temos uma informação, ela lesa quem lê e lesa quem emitiu o parecer. Em tempos de curtir, compartilhar numa velocidade muito rápida, nós nos deparamos com informações muito equivocadas. Talvez possamos fazer um exercício, não é? O meu endereço no Instagram é @FabianaPoltronieri, @FabianaPoltronieri. Veja, é um Instagram, assim como eu tenho Facebook, outra mídia, em que eu devo estar atenta, porque eu não consigo desvincular a professora Fabiana da mulher Fabiana, da amiga, da nutricionista. Por conta da minha atuação, acabam sendo impossível desvincular a minha profissão da minha pessoa. Mesmo que a minha conta no Instagram seja Fabiana Poltronieri, fica implícito que uma vez tendo havido uma publicação, ela foi feita por um nutricionista. Então, continua válido lá que eu não posso me vincular a marcas, que eu não posso fotografar antes e depois de pacientes de consultório, que eu não devo emitir comentários sem decoro para qualquer profissional. Então, percebem que eu não consigo me desvincular. Eu não posso dizer, não, eu disse isso como professora, ou eu disse aquilo como consumidora, uma vez que já não desvinculam a imagem da minha pessoa com a minha profissão. Próximo. Na verdade, quando nós pensamos em como nós nos expressamos nas mídias, ou como nós nos expressamos, grosso modo, nós temos que nos perguntar, né? O que eu estou disposto a fazer para captar para o cliente? Mas, Fabiana, eu sou estudante, eu não sou nutricionista. Mas você será nutricionista. E essa pergunta tem que ser feita para nós sabermos o que nós estamos dispostos a fazer, tanto para captar quanto para manter o cliente. O estudante de nutrição pode fazer postagem? Pode fazer postagem, mas ele não pode se expressar ou atuar com uma atividade privativa do nutricionista. E quando se expressa, tem que tomar o cuidado devido para que sua expressão seja a ciência. Veja a responsabilidade de um professor que muitas vezes não produz a informação, mas é um comunicador. Eu tenho uma responsabilidade em levar a informação. Então eu pergunto a cada um de vocês, o que eu estou disposto a fazer para captar e para manter o meu cliente? Responde a uma demanda ética? Próximo. Por quê? Porque isso está intimamente relacionado com esta pergunta, com esta questão. Como eu quero ser reconhecido? Como eu quero ser reconhecida pelos meus pares? Como eu quero que a sociedade me veja? A partir do momento que eu bato uma foto para mostrar meu shape de biquíni, eu quero que a sociedade me veja como o quê? Como um modelo de corpo? Como um profissional da saúde? Se um nutricionista precisa bater foto de biquíni para mostrar o shape, eu vou ficar me perguntando o que devem fazer diferentes profissionais, como um gastroenterologista, um cardiologista, um proctologista. Nós devemos refletir sobre as nossas ações para não criar uma expectativa de pressão social, principalmente sobre as mulheres, né, numa ditadura midiática de corpos inalcançáveis, em que o Photoshop confunde as pessoas. Então, como eu quero ser reconhecido pelos meus pares e pela sociedade, diz muito da minha publicação. Não é?
Eu posso levar informação sobre um alimento, sobre uma situação. Nós estamos aí num período de pandemia. Como é importante o trabalho do nutricionista, o único profissional que fala de compra do alimento, de transporte do alimento, de higienização, armazenamento, preparo. Nós tratamos da nutrição pré-deglutição e pós-deglutição. Então, eu faço essa reflexão muito séria de que em momentos de mídia massiva, como disse a professora Raquel, nós não podemos ser folha de papel levada ao vento. O nutricionista tem que ter as rédeas do conhecimento por meio da ciência. A nutrição tem que ser baseada em evidências e não em aparências. E só uma nutrição baseada em ciência, mas ciência de verdade, e não aquele que pinça um estudo de caso, pinça um trabalho publicado em inglês e, portanto, julga ser correto. Trabalhos com alto grau de evidência, meta-análise, revisões sistemáticas, estudo clínico randomizado. Nós devemos perceber que só o estudo faz com que a sociedade reconheça no nutricionista alguém capaz de propor mudanças, alguém capaz de levar informação que é diferenciada. Próximo. Quando nós tratamos dessa questão, há uma frase do Pierre Verdi que eu gosto muito e que eu uso em todas as minhas apresentações, porque eu acho ela uma síntese do meu pensamento, que é: a ética é a estética de dentro. A ética é a estética de dentro. Valores louváveis me fazem belo. Próximo, por favor. E essa ideia corrobora com um pensamento de uma filósofa brasileira, mineira, professora da PUC, a doutora Terezinha Zeredo Rios, que diz: se é ético, é bom para todos. Se é ético, é bom para todos. E se a ética é a beleza de dentro, e ser ético é bom para todos, eu tenho um compromisso com o indivíduo e com a sociedade para fazer o bem. Portanto, quando eu tomo uma atitude frente à mídia ou em outra situação, eu tenho que me perguntar: isto é bom para todos? Será que é bom para alguém que passa por um momento de transtorno alimentar, como uma anorexia, uma bulimia, eu mostrar um shape e discutir peso publicamente? Próximo, por favor. Então, nessa medida, nós temos que pensar o que nós vamos colocar na mídia. Como essa fala minha vai ficar à disposição, eu deixo com a professora Raquel, eu sugiro que os senhores e as senhoras busquem informação nesse documento que está disponível no site do Conselho Federal de Nutricionistas, em que, embora não seja tão recente, traz muitas recomendações interessantes, pertinentes sobre o nutricionista na mídia. Então, deixo aí essa chamada para que vocês tenham nesse documento algumas orientações. Próximo, Alexandre, por favor. Gostaria de trazer alguma discussão a respeito de pontos que eu julgo importantes e que fazem parte desse folder de orientação do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e que vocês podem localizar neste link que está logo abaixo do slide. Então, quando nós falamos em divulgação sensacionalista, o próprio nome já diz, né? Divulgação sensacionalista. O que busca uma divulgação sensacionalista? Busca a ciência? Busca divulgar informação com mensagens corretas? Nós temos que ter um compromisso com a divulgação de informação clara, precisa e objetiva. Então, o nutricionista não deve divulgar informações ao público com mensagens enganosas, sensacionalistas, perca 20 quilos em X dias, o shot de imunidade para o Covid, isso não existe. Isso é uma falácia. E isso desmerece toda a categoria. Né? Eu brinco que uma fada da nutrição morre quando alguém inventa um shot de imunidade. Imunidade é uma condição construída. Claro que tem a base da alimentação, mas é uma condição
uma condição construída, então nós não podemos fazer uma divulgação sensacionalista que alega exclusividade, garantia de produto, de serviço ou de método terapêutico. Método Fabiana Poltronieri. Não existe. Por que não existe? Porque a ciência da nutrição é universal. E tanto para um diabético, para um paciente com câncer, na reumatologia, para um paciente autista, para um paciente com sobrepeso, para um paciente obeso, para um atleta, há uma recomendação, há diretrizes internacionais, há uma condição de tratamento. Próximo, por favor. Nessa medida, nós temos que estar muito atentos à qualidade da informação, porque nós somos responsáveis pelo que nós publicamos. E somos responsáveis também por aquilo que nós compartilhamos. Então, antes de clicar lá no compartilhar, se pergunte, qual a fonte dessa informação? O nosso colega expressou? E se ele expressou a fonte, essa fonte é uma fonte confiável? Essa é uma responsabilidade que o nutricionista deve ter. E é por isso que o seu professor, em sala de aula, quando põe um slide, põe a referência, ou embaixo, ou no final da aula, ou faz um comentário. Então, a qualidade da informação, quando a gente publica uma informação, ela deve estar fundamentada na ciência da nutrição. E nós temos que nos atualizar, porque a ciência, ela é mutante, na medida do aprendizado e das descobertas da humanidade. Então, alguém me diz, não, porque a retirada do glúten deliberada é muito boa. Não há nenhum documento que expresse isso. Não, mas no futuro vão perceber. Ótimo, então no futuro, quando perceberem, se faz isso. O nutricionista age e é conduzido estritamente pela ciência vigente. Nós temos que usar a informação disponível e validada hoje. Próximo, por favor. Quando nós falamos na linguagem do texto, também é muito importante, eu aqui estou me dirigindo a nutricionistas, a estudantes de nutrição, portanto, a minha linguagem pode ser muito mais técnica, no sentido de que seria diferenciada se eu estivesse para um público aberto, para a população em geral. Então, quando a gente fala em linguagem do texto, o conteúdo da informação, né, sobre nutrição, independente do público, se é um público leigo ou um público técnico, o que tem em comum? A informação, o conteúdo deve ser exato, de fácil compreensão, expresso de forma clara, objetiva e didática. Vejam que os profissionais que precisam de uma nuvem de fumaça, eles têm consultórios belíssimos, eles têm uma produção visual belíssima, eles usam títulos que nem se conhece, especialista, doutor, usa especialidades, inclusive, que não são reconhecidas pelos conselhos. Usam palavras difíceis e tendem a buscar uma explicação aleatória na nutrigenômica e na nutrigenética, não usando a nutrigenômica e a nutrigenética de modo correto, mas verdadeiramente engambelando a situação, tentando usar termos difíceis que possam parecer verdadeiros. Nós temos que ter um compromisso sério em traduzir nutrição para essas pessoas. Porque as pessoas que fazem parte da população têm uma formação diversa. E aquele senhor e aquela senhora, com Alzheimer ou não, devem entender a sua orientação. Aquela criança, aquele adolescente acompanhado da família, devem compreender a sua orientação. Assim como um professor deve ter um compromisso profundo com o esclarecimento das dúvidas dos seus alunos. Só assim o nutricionista passará a ser reconhecido amplamente. Claro que nós já vimos aí de décadas de mudanças, de ganho, de desafio, mas precisamos pensar sobre isso. Então, quando alguém diz assim, vamos retirar o leite, você pergunta, por quê? Não, porque o leite é inflamatório. Não se iludam com nuvens sobre o lago. Nós temos que buscar informações. Inflamatório em que âmbito? Para quem? Como? Quem estudou? Em que população? Qual o parâmetro utilizado? A nutrição não pode ficar à mercê de moda.
a nutrição deve ser respondida no âmbito da ciência, né? O conteúdo da informação, então, tem que ser claro, exato, objetivo, claro, para que todos compreendam, sem rodeios. Gosto muito de citar o exemplo do Dr. Drauzio Varela, que é médico, mas que tem uma linguagem clara, objetiva, motivo pelo qual aparecem várias campanhas, porque ele atinge a população. Próximo, por favor. Quando nós pensamos, por exemplo, na mídia digital, em depoimentos, imagens de parceiros, como eu falei antes, não colocar minha foto, né, não posso divulgar minha imagem, né, mas mesmo com autorização concedida pelo paciente, é vedado ao nutricionista divulgar a imagem corporal de si mesmo ou de terceiros. Por quê? Ora, por óbvio, porque uma foto não diz o que é saúde. O dia que a foto disser o que é saúde, nós não precisamos mais de exames bioquímicos, de avaliação antropométrica, de anamnese bem feita. Nós pegamos uma foto e avaliamos o paciente. Isso é equivocado. A ciência moderna, a nutrição moderna é clara em dizer que o IMC de forma isolada não é um parâmetro de grande significado. Por outro lado, avaliar simplesmente essa questão do peso traz ao paciente uma vitimização, uma culpabilização de ser obeso. Essa sociedade obesogênica que nós vivemos precisa compreender o modo como nós vivemos. Quem não, neste período de pandemia, está com uma alteração dos hábitos alimentares? Então, em relação a depoimentos, imagens de pacientes, vamos pensar sobre isso. Não, mas eu sou estudante ainda, e aí eu não posso ser denunciado por conselho. Veja, o conselho age com os profissionais, mas você pode sim ser denunciado por conselho, e o conselho te levar para o Ministério Público Federal por exercício ilegal da profissão, se você fizer uma atividade privativa do nutricionista, claro, não no caso de imagem de paciente, mas digamos que você fez a consulta, né, no exercício ilegal da profissão, você vai ser denunciado para o Ministério Público. Próximo, Alexandre. Então, nessa medida, né, a gente precisa ter atenção com as postagens. Né? Para quê? Para que eu não faça postagens inapropriadas. Não, mas eu fui marcado. Eu fui marcado naquela postagem. Eu retiro a marcação. Evidentemente que eu não vou pedir para o meu paciente alterar a mídia dele, mas eu posso me desmarcar. Por quê? Devido àquela pergunta que eu fiz antes, como eu quero ser reconhecido pela sociedade? Como eu quero ser visto pelos meus pares? Então, por isso, eu posso não ter controle sobre o que os outros postam, mas eu posso sim me desvincular de conteúdos que não sejam pertinentes à minha atuação. Compreendem? Faz sentido pensar nisso. Próximo, por favor. Então, nessa medida, nós estamos falando aqui de mídia digital, né? Evidentemente que vocês têm acesso ao slide e podem ler. Assim, o nutricionista não deve prescrever, indicar, manifestar preferência, associar sua imagem, divulgar marcas, enfim, produtos fitoterápicos, suplementos, alimentos. Puxa, mas eu tenho visto isso na mídia. Sim, se você está vendo isso na mídia, você está vendo ou você está observando um profissional incorrendo numa infração ética. Não é? Ele está infringindo o código. Fica tão claro porque o nutricionista não pode se vincular à marca, porque eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que empoderar meu paciente para que escolha a aveia que ele queira comprar, ensinar a ler o rótulo para ele escolher de uma maneira mais autônoma. Mas na medida que eu indico a marca, eu tenho um conflito de interesses, ainda mais quando faço isso na mídia e posso ser patrocinado. Passamos décadas discutindo isso no ambiente médico, hospitalar e de saúde, em que alguns profissionais tinham um ganho direto com a prescrição de medicamentos, e é por isso que veio a grande questão também dos genéricos. Então, nós precisamos pensar sobre essas questões. Próximo, Alexandre, por favor. Essas falas que nós tivemos até agora, elas foram retiradas desse folder de orientação, em que está aí o endereço do CRN3, você entra lá
cern3.org.br, no menu Comunicação, Materiais Orientativos. Há uma série de materiais lá disponíveis, e que podem ser utilizados de uma maneira muito positiva. Não só no CRN3 vocês encontrarão, assim como em vários sites de diferentes regionais. No caso de Santa Catarina, o regional é o CRN10 e o site é www.crn10.org.br. Claro que o Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN, tem também um grande arsenal de informações, inclusive, não sei se é de conhecimento de vocês, tem uma biblioteca disponível, online. Então, eu sugiro a todos, estudantes e nutricionistas, que tenham oportunidade, ainda mais nesse período que estamos, digo, infelizmente, fadados ao isolamento social, como uma medida de garantia de saúde, visitar o site do que traz essa discussão em vários documentos, não só de questões éticas, mas de questões políticas, de questões de acesso ao alimento, de segurança alimentar e várias outras áreas da nutrição. E é importante ressaltar que há quem diga assim, não, mas o meu modo de apresentar é particular. O modo como nós nos apresentamos está vinculado à nossa profissão. Nós temos o compromisso de nos apresentar de forma ética, e ser ético é ser bom. Nós temos o compromisso de reavaliar as nossas postagens, a nossa fala, as nossas publicações, para que não sejam pejorativas, para que não sejam preconceituosas, para que não sejam gordofóbicas, e para que, de fato, acolham aquele indivíduo e aquela população que precisa do trabalho do nutricionista. Nós precisamos estar atentos à leitura, senão nós ficamos sem compreender o que significa, por exemplo, ter um presidente que assina como seu primeiro ato a extinção do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós precisamos estudar políticas públicas, por isso nós devemos sempre valorizar o professor de saúde pública, valorizar o professor de alimentação coletiva, valorizar o professor da área de ciência dos alimentos, e valorizar todas as disciplinas e professores de diferentes áreas, que só o entendimento desse universo da nutrição vai fazer com que eu tenha ferramentas adequadas para ter uma conduta ética. Como eu vou ter uma conduta ética se eu não sei o ciclo de Krebs? Nossa, professora, mas eu preciso entender do piruvato. Veja, a bioquímica é essencial para a compreensão de diferentes outras disciplinas e conteúdos. Não há, no meu entendimento, conteúdo dispensável. O futuro profissional, ele depende de você se apropriar de um conhecimento, de um vocabulário, de uma habilidade, de uma competência que te faz nutricionista. Não se engane, você não vai virar nutricionista no dia da colação de grau. O dia da colação de grau é um dia festivo de comemoração por uma trajetória que culmina com o seu título de bacharel em nutrição. Você se transforma em nutricionista todos os dias. Ou não, como diria Caetano. Porque quem não estuda não está se transformando em nutricionista. Quem não lê não está se transformando em nutricionista. Quem não ouve o colega, quem não melhora no trabalho em equipe, quem não quer saber do centro acadêmico, nem do congresso, nem da palestra, nem da leitura, não se transforma em bom nutricionista. Porque o bom nutricionista é ético, e para ser ético, eu preciso ter domínio da técnica. A nossa responsabilidade é muito grande frente aos desafios de uma sociedade como é a sociedade brasileira. Não se enganem ao achar que a nutrição se resume a um consultório. A nutrição é um voo em altitude de cruzeiro.
você engloba várias áreas. Você pode trabalhar em escolas, em clínicas, com hortas comunitárias, com atletas de alta performance, com praticantes de atividade física, com obesos, com pacientes doentes, com pacientes saudáveis, com idosos, com gestantes, com erro inato do metabolismo, com artrose, com artrite, com higiene e microbiologia dos alimentos, com assessoria, com consultoria. Você pode seguir a vida acadêmica, mas independente do que você siga, você deve seguir estudando. Morre a cada dia quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não ouve o colega, quem não melhora como gente. Isso é uma adaptação minha para Pablo Neruda, desculpe a minha audácia, mas morre a cada dia. Portanto, o nutricionista que fará a diferença, ou fará diferente de quem um dia fez o que não deveria, é aquele que vai buscar para si suas responsabilidades como corpo de saúde brasileiro. Próximo, por favor. Esta é uma chamada daquele folder que eu mostrei anteriormente e que fala um pouco mais da legislação. Eu gosto muito de uma palavra que às vezes é usada de forma equivocada, mas que é decoro. Nós devemos prezar pelo decoro profissional. Cuidado com os comentários pejorativos ou depreciativos que desabonam um colega, um professor, uma faculdade, um local. Há maneiras de se reclamar. Na faculdade a ouvidoria, nos outros locais idem. Nós temos modos de reclamar direitos que não são simplesmente entrar em ebulição nas mídias digitais. Quando você reproduz um conteúdo, tenta ver lá de quem que é, ver a fonte, é verdade, não é? Não? Nós tivemos aí um grande imbróglio de fake news nas últimas eleições, não só no Brasil, no mundo. Veja como é importante levar informação de verdade, né? Refletir sobre as postagens antes de publicar. Mesmo que eu esteja numa mídia social, você diz, não, mas eu coloquei no WhatsApp da família. O WhatsApp da família talvez não seja uma mídia pública, mas a nossa responsabilidade continua. Não é? Próximo, por favor. Essa é uma postagem mais antiga, mas que eu resgatei porque eu gosto muito dessa fala que foi feita pelo Conselho Federal de Nutricionistas, no momento de comemoração do Dia do Nutricionista, mas não neste ano, e que fala, nutricionista, 2 pontos, muito além da dieta, mas põe além da dieta. Não se reduzam, não deixe que te reduzam a um dietista, a um chapeiro. Não é um chapeiro de hambúrguer, é um chapeiro de quem busca o shape perfeito para alguém. Meio jocosa o meu trocadilho, mas é para chamar a atenção que da minha indignação e da minha surpresa de que possa alguém querer reduzir um nutricionista que estuda 4, 5 anos, diferentes temáticas muito variadas, a alguém que só pensa em dieta. A dieta é muito importante, sim. Inclusive, se você pensar num paciente hospitalizado, é a dietoterapia que vai ser aplicada na recuperação da saúde desse paciente. Então, quando alguém te diz, não, dieta não é importante, mentira, dieta é importante. É por isso que você tem uma disciplina dietoterapia, a terapia por meio da dieta. É preciso pensar, não vamos ter um comportamento de manada que alguém grita, sem leite, sem trigo, tudo bem. Não. Pergunte por quê, onde foi, quem fez, qual foi o resultado, qual foi a metodologia, quantas pessoas, do que se tratava, qual era a população. Pense, transcenda, sai da caixinha e pergunta. Não se contente com pouco, não se contente com uma manchete. Leia a reportagem. Nutricionista, 2 pontos, muito além da dieta, muito além do horizonte, muito além. Próximo, por favor. Eu estou agradecendo vocês e colocando aí o meu
endereço no Insta, no Facebook, e vou contar por que eu comecei a fazer isso. Num determinado momento, uma pessoa que participava de um evento onde estava, muito indignada, ficou reclamando de blogueiros e blogueiras que divulgavam informações equivocadas, e ela se referia a uma blogueira específica, e ela começou a se alterar e ficou muito chateada. Então eu perguntei a essa pessoa que participava do evento onde eu estava, se ela me seguia no @Fabiana Poltronieri. Ela disse que não, mas ela disse que me admirava muito. Então eu agradeci. E perguntei se ela seguia a blogueira. Ela disse que sim. Eu fiquei muito surpresa, porque fiquei sem entender como ela seguia e dava ibope à blogueira, que ela dizia não admirar, e por que ela não me seguia, conforme relato dela, admirava meu trabalho. Então, desde então, eu coloco meu endereço no Insta. Se falta de quem seguir, me siga. Eu acredito que na minha página você vai encontrar reflexões, informações, divulgação de eventos, congressos, atividades, pensamentos, reportagens, artigos, palestras, eventos, que possam te ajudar a pavimentar a reflexão sobre nutrição. Siga teus professores da faculdade. E aos blogueiros, e a quem não traz a ciência da nutrição como sua chama de vida, escuridão. Não dê ibope para quem não traz informação de qualidade. Não alimente a sanha de informações que esclarecem. Vamos fazer um movimento, siga o nutricionista, siga o professor. É por isso que... Próximo, por favor. É por isso que na divulgação, eu fui convidada a... Professora, por que a senhora não cria um canal no YouTube, então? Eu criei um canal que se chama Fabiana Convida, não de convidar, do verbo convidar, mas convida, por sugestão de um aluno. E é o Fabiana Convida, Fabiana Poltronieri, que tem algumas palestras, alguns documentos, enfim, não tem ainda tanta coisa quanto eu gostaria, até porque minha atividade principal é a docência, estar com vocês e alimentar essas mídias também exige um certo cuidado. Mas eu convido a você, novamente, que faça um contratempo e visite, se inscreva no meu canal, acompanhe as minhas postagens, assim como eu sugiro que você acompanhe e dê atenção a todos os nutricionistas que você julga relevantes, importantes de serem acompanhados. Próximo, por favor. Nessa medida de acompanhar, eu e a Luciana Rossi criamos então o Instagram Tratado RP, que traz notícias sobre essa obra única, essencial e indispensável da nutrição brasileira contemporânea, que é o Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Essa obra que traz uma felicidade imensa, por quê? Porque é uma obra que foi construída eminentemente de nutricionista para nutricionista. 27 capítulos, 1.112 páginas, praticamente 200 colaboradores, desde o Gustavo Fanaro da Universidade Federal do Amazonas até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando pelo Cerrado, Nordeste, Sudeste, que pesquisadores, professores de todo o país. Uma obra brasileira, uma obra com dados brasileiros, com tabelas brasileiras, não é uma obra traduzida. Uma obra cuja apresentação vem do Dr. Francisco de Assis Guedes Vasconcelos, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor permanente da pós-graduação, e que é um dos principais estudiosos da história da nutrição e do nutricionista no Brasil, que escreveu juntamente com a doutora Liliana Bricarello a apresentação e o prefácio escrito pelo meu querido Marcelo Rogero. Quando nós convidamos nutricionistas para ser a locomotiva de um capítulo, de uma obra, nós estamos mostrando à sociedade o reconhecimento de décadas de investimento, não só em pesquisa, como investimento acadêmico, de mestrado e doutorado, que culminam com uma situação, a nutrição fez 81 anos no Brasil, 80 anos em 2019, nós somos uma profissão regulamentada há 53 anos,
desde 24 de abril de 1967, portanto, uma profissão jovem que só segue, só avançará com ciência. E a ciência é a Bíblia da nutrição, o livro sagrado hoje da nutrição brasileira é o Tratado de Nutrição e Dieterapia. Por quê? Porque ele se pretende tratado na profundidade, na variedade de temas, um livro para toda a graduação e para o momento profissional também, com uma diagramação linda que te dá vontade de ler, com uma linguagem clara, didática, precisa. Nossa, professora, a senhora não é modesta. Não, eu sou extremamente realista em dizer o quão feliz eu sou, junto com a doutora Luciana Rossi, em poder ter apresentado à sociedade brasileira, em termos de estudantes de nutrição e nutricionistas, uma obra tão carinhosamente elaborada, tão cuidadosamente feita, para levar ao estudante um livro que se pretende brasileiro, que se pretende tratado brasileiro. Próximo, por favor. Fechamos a apresentação. Eu já coloquei obrigada antes, não foi, Alexandre? Eu agradeço imensamente a atenção, eu fico à disposição para perguntas, espero que eu não os tenha feito relaxar ou dormir, enfadados, espero que eu tenha cutucado a onça com vara curta, no sentido de levar uma reflexão, uma possibilidade de pensar a nossa profissão, de pensar a nutrição, de pensar ser nutricionista. Muito obrigada pela atenção, um abraço caloroso e eu fico à disposição. Agradecemos a excelente palestra e gostaríamos então de abrir para as perguntas. Boa noite mais uma vez, Fabiana, que felicidade te ouvir. Uma fala muito potente, né, de um lugar de muita consistência, de muito estudo, de uma excelente pesquisadora, que deve ter dado um trabalho enorme fazer toda a organização desse livro maravilhoso. Realmente eu folhei, né, porque o colegiado de docentes fez a compra para sortear para um aluno, eu folhei ele, fiquei encantada, já desde as primeiras páginas, já garanti o meu também. Então, realmente, quem está nos assistindo é um livro primoroso, com autoras e autores nacionais dos diversos cantos do país, né, de grande peso em termos de pesquisa, com temas atualizadíssimos, então vale a pena realmente. E a abertura com o nosso divo mor da nutrição, né, o Chiquinho, ali já é de se apaixonar. Fabiana, gostei tanto, me toca num lugar tão pessoal, tão íntimo, as tuas falas, né, em relação à postura do nutricionista ético nas redes sociais, né, no sentido de não ficar propagando informação que não tem evidência científica nesse momento, né, de não tratar nenhum nutriente ou nenhum alimento como o salvador da pátria, o superalimento, isso não existe, né? Então, a gente sempre pensa numa alimentação variada, balanceada, né? E todos os dias, né? E a gente também torce que as pessoas consigam ter essa alimentação. Sim. E essa questão do corpo estar atrelado ao conceito de saúde, ela é muito limitada, né? E como a gente vê as pessoas expondo seus corpos, sejam profissionais de saúde, sejam de paciente, seus corpos como se o corpo fosse sinal de saúde, né? Então, não entendem a saúde dentro desse contexto. É verdade. Eu fiz até uma postagem. Sou nutricionista, não sou capa de revista. Excelente, exatamente. Eu quero estar na revista científica. Agora, a capa de revista daquela que se lê na manicure também posso estar, mas falando de nutrição. Exatamente, de nutrição com evidência científica. Muito bem. Então, a gente selecionou, a professora Caroline selecionou algumas perguntas que eu vou fazer para você, tá bom? Obrigada. O Ronaldo Vasconcelos, ele fez um comentário, na verdade, não, é uma pergunta. Será que o termômetro que mede o sucesso profissional de um nutricionista ou de qualquer outro profissional de saúde
É o número de seguidores ou de likes em suas postagens? Acho que ele quis provocar. Eu adorei o Ronaldo, adorei. Sabe por quê, Ronaldo? Há tempos atrás, infelizmente, houve um médico jocosamente chamado de Dr. Bumbum pelos jornais do Brasil inteiro, que fez uma intervenção cirúrgica na cobertura onde morava de uma paciente de outro estado que infelizmente foi a óbito. Este médico tinha 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão de seguidores. Acho que eu respondi a sua pergunta. A métrica de sucesso não é número de seguidor. Eu não sou seita para ter seguidores. Eu sou nutricionista. Eu tenho alunos que me ouvem, alunos que contestam, colegas que me consultam. Eu sou uma divulgadora e promotora da saúde. Fico feliz com quem me segue, muito, muito, porque me dá voz, leva-me informação, compartilha comigo angústias. Mas lembre-se da métrica, desculpe usar o termo e o exemplo jocoso desse senhor, mas é para você ter ideia que número de seguidores não é sucesso. A história, ela é implacável com o lado que você escolhe. Tivemos ditadores que tiveram milhões de seguidores, e a história foi implacável em trazer a verdade. Havia uma mentira por trás. Então, o sedimento do sucesso, não procure um profissional que brilhe no número de seguidores. Procure um profissional que brilhe quando fala com você, que se comunica na retina e leva informação e te diz de onde tirou, porque é assim e porque será. Perfeito. Então, sejamos nutricionistas nas redes com conteúdo validado cientificamente de acordo com a evidência científica do agora. Exatamente. Então, os alunos todos que estão nos assistindo, tenham muito cuidado também os perfis que você segue, né? Muitas vezes não são perfis de tanta confiança. Vamos então, dar ibope para quem? Não é? Nós queremos blogueiros que se acham nutricionistas? Não, nós queremos nutricionistas blogueiros, que se aboderem, se apropriem da informação e levem para a sociedade. Chega de água morna com limão, chega de whey protein para todo mundo, chega de cortar glúten, cortar lactose, cortar os pulsos, cortar a vida, chega disso, de coisas restritivas que não encontram amparo em nenhum lugar. Exatamente. Fabiana, outra perguntinha. A Priscila Facim, é antiética a venda de pacotes ou programas fechados? Exemplo, programas de emagrecimento? Veja, tudo depende de como isso é feito, não é? Porque hoje nós temos um código de ética que no seu artigo 36 diz que nós precisamos fazer de modo presencial a avaliação, o diagnóstico e a orientação nutricional. Mas, em função da pandemia, houve a suspensão do artigo 36 até 2021. E, portanto, até março de 2021, salvo engano, eu posso fazer o atendimento não presencial. Esta sua proposta contempla o atendimento? O que eu preciso fazer em termos de diagnóstico e avaliação? Eu consigo fazer? Ou você está propondo outro serviço? Então, nós temos que pensar sobre isso. Por quê? Eu posso fazer um trabalho em conjunto, mas o código é muito claro que nós não usemos propostas indevidas que criam uma sensação de concorrência desleal para captar clientes. Então, nós devemos refletir e ter muito claro que quando nós optamos por um trabalho, eu devo reler o código e pensar, estou oferecendo esse produto, o que eu proponho é possível de ser realizado? Você pode estar dizendo, puxa, não me respondeu. A ética, essa questão do preto no branco, é letrado. A ética tem uma cinza de interpretação. Às vezes, pequenas mudanças, eu que fui coordenadora da comissão de ética por 2 gestões, às vezes um pequeno detalhe mudava o contexto da situação. Portanto, é preciso interpretar com muita calma. Para não ficar com medo, pensar se eu estou oferecendo o que eu devo oferecer, se há condições adequadas de realizar aquele serviço, se eu não estou expondo o paciente, cliente, a uma informação equivocada e assim por diante. Obrigada. A Dayana Heidemann, nossa acadêmica, está perguntando, se o paciente posta seus resultados e uma foto de antes e depois e marca o nutricionista, deixa-se a marcação na foto? Boa pergunta. Ele decidiu me marcar.
Para ele isso foi importante, ele avaliou que eu tive um papel importante, é uma percepção dele. Eu me desmarco. Eu me desmarco por compreender, veja bem, a colega que pergunta isso, se o sucesso também é meu, o fracasso também é? Estamos dispostos a colocar na mídia os vários pacientes com atendimento nutricional excelente que foi dado e que não atingiram o objetivo? Então, essa reflexão deve nos acompanhar, porque nós não somos isso. Nós não somos a perda de peso. Nós somos a glicose reduzida. Nós somos a pressão normalizada. Nós somos o HDL aumentado. Nós somos a felicidade de conseguir mudar alguma coisa. Isso é tão difícil. Vocês acham que só conhecimento basta? Não, não é só informação que basta. É por isso que o nutricionista também precisa ir ao nutricionista. Então, nós precisamos pensar sobre isso, não é? Eu me desmarco e deixo o meu paciente se expressar do modo como ele pretende. Não somos emagrecedores, né? A nutrição vai muito além disso. Mais uma perguntinha, Fabiana. Áreas, estou à disposição. Então, é correto denunciar nutricionistas que postam antes e depois nas mídias para divulgar seu trabalho, produto? Não só é correto, como é dever. Nós todos somos o conselho. Tem gente que diz assim, não, mas o conselho não viu. Não, o conselho não é Deus onipotente. Nós devemos denunciar. Não, mas eu não sei como é. Nós somos um país jovem de democracia, né? 30 e poucos anos, as pessoas se assustam, acham que é uma questão de ser dedo duro. Não, é uma questão de proteger a profissão. E veja, o conselho vai investigar, vai averiguar. E vai orientar esse colega, o que vai ser muito bom. Né? Então você entra lá no canal denúncia, faz a denúncia, coloca a prova, e o conselho vai investigar e fazer a sua avaliação com calma, com imparcialidade, não é? Vamos fazer assim. Obrigada, Daisy Becker. A Miss Helene Campos pergunta, então, quer dizer que não é qualquer informação que eu vejo em alguma mídia que ela seja correta? É por isso que tem que ter esse cuidado, essa conduta? Bom, primeiro eu agradeço o Walter Miranda pela fala e essa colega que fez essa pergunta, como é o nome da nossa colega que fez essa pergunta? A Miss Helene Campos. A Miss Helene Campos. Excelente pergunta, né? Sim, nós precisamos estar com os olhos atentos e com o olhar ajustado, ajusta o foco, não é? Pergunta, quem mandou? De onde veio? Quem escreveu? Qual é a fonte? Nós temos que ter um olhar crítico. Eu costumo fazer uma metáfora com o filtro do café. Quando você faz o café com filtro, assim deve entrar a informação que está na mídia na nossa cabeça. Passe pelo filtro do seu senso crítico e dos seus questionamentos. A Emília colocou uma questão, se é que eu li corretamente o nome, Emília Bruna, ela colocou uma questão de corpo perfeito e corpo saudável. Corpo perfeito. Vamos entrar numa discussão magnânima cultural. Né? Corpo saudável. A Organização Mundial da Saúde é clara, saúde é um conceito amplo e integrativo. Quando eu vejo hoje alguém postando, sinceramente, vou fazer um relato, quando eu vejo hoje alguém postando sua preocupação com ganho de peso na pandemia, eu fico pensando se essa pessoa também pensa nos mais de 100 mil mortos que o Brasil tem pela pandemia. Fico pensando se a pessoa está preocupada com os quase 200 mil mortos que nós teremos até dezembro. A esse platô de 1.000 mortos por dia. Nossa, professor, mas você está confundindo o assunto. Não, nós estamos num momento enclausurados em casa. Eu moro em São Paulo, eu saí desde março 5 vezes de casa, 2 das quais por uma emergência no dentista. Então, a saúde mental se expressa como uma preocupação infinitamente maior nesse momento do que alguns gramas
que foram acrescidos na sua circunferência abdominal. Não, mas é que a circunferência abdominal é um parâmetro de risco cardiovascular? Sim, é. Mas a doença mental, a saúde mental, vai não só afetar quem tem a circunferência abdominal aumentada, como quem tem a circunferência abdominal adequada. É um momento que é preciso acolher várias expectativas, angústias, e compreender que a nutrição vai muito além da dieta. Obrigada, Ana Carolina, obrigada. Verdade, é verdade. E o profissional nutricionista e o acadêmico também, como você disse, tem que ter muito cuidado com gordofobia, né? E tem que entender que o conceito de saúde inclui a saúde mental. E que no momento de pandemia, a gente precisa acolher, né, o sofrimento que nós e que o mundo inteiro está passando, e que não necessariamente a condição física dela nesse momento ou dele vai refletir seu estado de saúde. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui. A Letícia Miranda, que é a nossa egressa. Eu tenho uma paixão, né, não só pelos alunos, mas pelos egressos também. A gente quer todo mundo sempre perto, tanto eu quanto as professoras, a gente realmente gosta muito de quem passa aqui pela gente. E a Letícia, ela pergunta assim, deve ser alguma coisa que ela está vivenciando nas redes. Foto de antes e depois não pode, mas foto do paciente dizendo que emagreceu pode, vejo muitos nutri postando. Olha, vamos fazer uma reflexão aqui. Imagina outro profissional, como é que ele lida com esses resultados? Imagina um psicólogo que na saída do seu consultório abraça o paciente e diz, olha, ele estava com uma crise de sentimento suicida semana passada, mas hoje ele já não está. Olha, essa pessoa aqui, ela veio ao meu consultório com um problema sério de hemorroidas, que foi solucionado com uma cirurgia que foi bem sucedida. É preciso? Como que eu levo o meu sucesso à sociedade? Se o paciente faz um relato, puxa vida, olha, eu passei por um nutricionista e ele me atendeu e, nossa, finalmente eu entendi contagem de carboidrato, que para mim é super importante, porque eu estou com uma alteração de glicose, hoje que eu fui entender contagem de carboidrato. Ai, obrigada, hashtag super mega plus, né, agradecimento à doutora Fabiana. Agora, termina a consulta, eu bato uma foto com ele e diz assim, olha, senhor Alberto, paciente com diabetes, no último ano reduziu 5 quilos de massa gorda e aumentou, parece que eu estou falando de um boi, porque pedaço de carne, gordo, magro, é como você pede carne no açougue. Eu quero, por favor, 500 gramas de picanha. Eu digo 500 gramas porque os desavisados às vezes compram 1,5 kg, né? Não existe picanha de 1,5 kg. Mas aí a pessoa diz assim, eu quero meio quilo de músculo, você limpa bem, por favor? Você está falando de uma peça de um animal, e ainda assim com respeito, porque a morte do animal tem que se converter em consumo proteico. Agora, você não olha para uma pessoa e reduz a ela um pedaço de carne. Porque o Alberto, que veio ao consultório para ajustar a sua glicemia e sua condição, não é um pedaço de carne. Ele é um indivíduo na sua integridade. E eu fui o profissional que, com as informações e o tratamento e a terapia nutricional, conseguiu ajudá-lo, conseguiu ajudar a mudança. Mas isto não é fato, sempre. Eu sou nutricionista e sou obesa. Me falta conhecimento? Não. E também não venha me dizer que falta força, fé e foco, porque isso é rasura de toalete de gente sem educação. Por favor, não use essa máxima comum de salão de beleza que é força, fé e foco. Estamos vivendo um tempo que a gente percebe que nem sempre quando se tem fé se chega num bom lugar, que a força não é sempre o valor a ser utilizado e que o foco pode estar desfocado. Parem com essa mesmice e com essa bobagem de ter uma fala de como se você estivesse
na esteira da academia, força, fé, foco. Eu me lembro que quando eu fazia academia, que obviamente não é agora, alguém do lado da esteira disse assim, pô, cara, eu descobri um jeito de comer bastante proteína. E aí o cara perguntou para ele, não, um jeito mais barato de comer proteína. Então ele respondeu, o que que é? É gelatina. Pô, cara, eu não sabia disso. Gelatina é pura proteína. É colágeno. E eu lá na minha esteirinha. Você fez alguma intervenção? Não, não fui convidada a dar opinião. Mas pensei comigo, veja só. Você acha que eu interromper a fala de dois marmanjos tão certos de que gelatina é uma grande fonte proteica? Então, nós precisamos refletir sobre isso, porque a população vai chamar de gelatina, eu vou chamar de colágeno, a população vai ver a gelatina como um objeto, eu posso enxergar de outro. O fato é que nós precisamos mostrar de uma maneira muito clara e objetiva o que nós sabemos. Só mostra o que sabe quem sabe. Quem não sabe precisa de purpurina. Quem sabe sambar, samba de shorts e camiseta. Quem não sabe sambar, precisa de uma alegoria e vai apenas desfilar o seu traje rico e pesado. Vamos pensar. Excelente. A Mara Galvão, vou botar a perguntinha dela aqui. Nutricionista mostrando na rede social, perfil profissional, postando sua rotina de treino no CrossFit, seu corpo, isso é ético? Então, Mara, acho que você pode me responder. O que é ético? Conforme a Terezinha Zeredo Rios, ético é bom para todos. CrossFit é bom para todos? Não, professora, mas daí esse exemplo não vale, porque ela pode comer uma manga e manga não ser bom para todos. Veja, o nutricionista é um profissional expertise alimentação e nutrição. A que interessa o meu seguidor se eu subo escada do prédio, se eu faço natação ou se eu faço crossfit? Obrigada, Clara. Nós temos que pensar o que a sociedade quer de mim. Que informação pode ajudar o outro? O que interessa se ele é um dentista que faz crossfit? Não, mas o dentista ele não trabalha com a questão da imagem. Se o nutricionista precisar ter uma imagem X ou Y para ser nutricionista, eu vou ter que solicitar um Doppler de carótidas do meu cardiologista. Quero conversar com o psicólogo do meu psicólogo. Vou querer saber quais são os exames bioquímicos da minha endócrino. A classe média brasileira é muito equivocada em vários, não só a classe média, né? Mas eu digo a classe média que empurra, dá voz a essa mídia, e não me entendam mal quando eu digo uma mídia desgraçada, no sentido de sem graça, que diz que arroz e feijão engorda. E destrói uma questão cultural importantíssima. Então, você assiste uma novela das 8 e na casa do rico vai ter uma salada de endívias com alcaparrones e vinho branco chardonnay de uma região. E na casa do pobre vai ter um arroz e feijão como se fosse uma comida de pobre. Num país que está voltando para o mapa da fome da ONU. Mapa esse que nós deixamos pela primeira vez em 2014. Qual é o nutricionista que você quer ser? Excelente reflexão. Qual é o nutricionista que você quer ser? Exatamente, Fabiana. E tem em conta sempre, né, que a gente tem como objetivo a melhoria da alimentação, né, da população, do seu paciente, de um grupo de pessoas, e a maneira como isso vai refletir no corpo dele é muito particular, né, a gente tem que pensar realmente na melhoria da alimentação e na melhoria que é possível para cada sujeito dentro da sua singularidade. Né, e sobretudo pensar com maturidade, obrigada, Dayana, pensar com maturidade,
Eu me lembro que anos atrás havia um quadro de humor, uma nutricionista obesa que dizia, isso pode, isso não pode. E várias amigas minhas ficaram chateadésimas. Eu disse, gente, isso é um quadro de humor. Se fosse um quadro de jornalismo científico, aí eu concordo. Por que eu estou colocando isso? Porque o nutricionista precisa, obrigada, Laísa, não sei se é Laísa ou Laísa, perdão, Mantal Espíndola, um beijo. Nós temos que pensar sobre isso. Cada Globo Repórter sexta-noite que traz um alimento mágico das profundezas andinas ou europeias, brincadeira, uma fada da nutrição morre na segunda-feira porque some do supermercado. E aí alguém procurando goji berry, alguém procurando... Meu Deus! Nós temos tantas... A biodiversidade brasileira é um... Uau! O mundo quer ser brasileiro. Quis um dia, hoje não mais. O mundo já quis ser brasileiro. Nós temos frutas fantásticas. FLV, frutas, legumes e verduras. Eu sou catarinense, eu fui criança em Blumenau. Eu tirei a menchinha do pé, pitanga. É uma cidade que frio, maçã, minha fruta predileta, tem pêssego, tem uva. E quando eu vim para São Paulo, diziam assim para mim, você só gosta de fruta de gente rica, uva, pêssego, maçã. Eu disse, não, é porque no sul nós vivemos um país continental. Obrigada, Davis. Vamos valorizar isso. Vamos valorizar o queijo que vem de Benedito Novo. Vamos valorizar o peixe que vem de Itajaí. Vamos valorizar a hortaliça que vem da Nova Rússia, do Badenford. Vamos valorizar a conserva que veio da Itopava Norte. Vamos valorizar a receita da nona, do nono, do opa, da oma. Vamos resgatar isso. Isso é nutrição. Vamos refazer aquele bolo que a Oma fazia quando era inverno, aquela sopa de capelete em brodo. É isso, obrigada, Daniela. É isso que nos faz nutricionistas, é compreender que a nutrição não é só nutriente. Não, mas eu estudei o fitato que compõe o grão de bico, que é o hexafosfato de inositol. Ótimo, mas as pessoas não falam em hexafosfato de inositol. As pessoas não falam no NKB, as pessoas não estão interessadas no mTOR do músculo, as pessoas querem a tradução da alimentação, do interesse. Elaine, você está impactada positivamente, Elaine, ou você está impactada negativamente? Não me deixe preocupada, você está na primeira semana do curso. Que excelente escolha que você fez, Elaine, que excelente escolha. E a gente come comida, né? Eu não sei você, Fabiana, mas aqui na minha rotina, agora na pandemia, com tanto estudo, com trabalho em casa, eu tenho ido muito para aquelas comidinhas de quando eu era nova, tipo o mingau de aveia. Você ainda é nova, mas quando você era mais nova, se diz. Imagina. Então, é compreender que a gente também trata do nutriente, a gente trata do alimento do ponto de vista da composição química dele, né, de como ele se relaciona em termos de nutriente, mas a gente também trata da comida, que é aquele alimento, aquela preparação que tem um significado dentro da cultura, dentro do teu grupo social, intrincado numa rede de afetos, né, esse mingau eu comia com a minha tia, que talvez esteja me assistindo, e era um momento que a gente compartilhava até hoje. Comer esse mingauzinho de aveia é estar com a minha tia. Então, a comida, ela tem essa riqueza, né? E a gente não pode perder. E as pessoas criam os nomes, né? Todos chiques, é comfort food, é mindful. Isso sempre foi nutrição, viu, Gabriel Correia? Sempre foi, obrigada. A gente não fica à mercê de moda. Quem fica à mercê de moda é roupa. A nutrição está à mercê da ciência. Né? A ciência é baseada em evidência e não em aparência. Isso precisa ser muito introjetado no estudante, que ele não seja pego de surpresa, usar uma frase que o povo usa aí pelos seus falsos profetas, às vezes grandes comunicadores. Duvide até de mim. Né? Duvide de mim. De onde ela tirou isso? Onde ela leu? Por que ela fala isso? Esse questionamento. Melado de Timbó, Rosângela. Hoje mesmo falei com a minha mãe disse, puxa, estou sem melado.
Até salivei agora, Rosângela, por tua causa. Então, né, a minha família é do interior de Santa Catarina, meus pais nasceram em Santa Maria, que é um distrito de Benedito Novo, tem vários tios e tias ainda lá. Isso faz parte da nossa história, né? Então, a nutrição, a alimentação, o alimento, o afeto, isso faz parte da nossa vida. Obrigada, Yasmin. Então, esse é o papel do professor, é estar entre os alunos, é estar entre os colegas, para nós trocarmos figurinha, relatarmos nossas angústias, nossas reflexões e possamos sempre animar o jovem. Você que está num período de pandemia, não desanima. Vai passar. Ao invés de desanimar, estuda. Tem livro físico, tem livro e-book. Hoje nós vamos ter o sorteio do nosso tratado, né? Que as professoras e a coordenadora fizeram a gentileza de deixar aí à disposição. Franciele, se essa palestra mudou completamente seu ponto de vista, cuidado, né? Porque na próxima pode mudar tudo. Então perceba por que eu pensei nisso e por que eu não havia pensado. Vamos nos colocar numa posição de construindo o nosso saber, que não acaba nunca. Quanto mais eu sei, menos eu sei, na verdade. Eu sinto hoje que sei bem pouco. A ignorância me persegue, mas é bom, porque quanto mais ignorante eu me sinto, mais eu corro atrás do conhecimento e da possibilidade de deixar aquela situação de desconhecimento, não é? Eu não sei se tem mais alguma... Obrigada, Franciele. Se tem mais alguma pergunta, eu fico à disposição. A gente vai passar para o sorteio. Eu vou botar a Cris aqui, que é a nossa super acadêmica, que vai conduzir o sorteio. Só queria fazer mais uma pontuação bem breve, que a tua fala é fabulosa, todas as falas foram fabulosas, mas... Obrigada, Raquel. Você é suspeita, os amigos sempre tendem a exacerbar, deixar a gente muito feliz, mas eu agradeço o carinho. Muita clareza, muita lucidez, muita reflexão, e esse lugar que a Fabiana disse que acontece com a gente, é verdade, assim, de repente a gente dá conta de entender um contexto químico, depois a gente entende que tem o contexto social da alimentação, depois a gente entende que se estuda na população epidemiologia, depois tem as ciências sociais da alimentação, tem a antropologia, então, gente, tem material para trabalhar alimentação uma vida inteirinha, tá? Sigam com muita persistência, porque é um caminho muito bonito. Vou colocar a Cris, então, aqui, que vai conduzir os sorteios. Muito obrigada por ter enriquecido a nossa noite. Eu que agradeço a possibilidade. Oi, agradecemos então e gostaríamos de te pedir, Fabiana, para ir pensando em 3 números de 2 a 198. Esses números de vão 2 a 198, eu já sei o número. Tá, eu já vou te pedir 3. Eles vão ser utilizados para o sorteio de um box composto por pão, bolo, geleia e antipasto da Altman Cozinha Artesanal. Esse é para mim? Infelizmente não. Um kit com molho de pimenta, uma geleia de mamão com pimenta da Jamaica doado pela Bona Pimenta e um kit com voucher de desconto especial e mix de produtos da nossa forma. E além disso, a nossa fórmula disponibilizou um voucher de desconto para todos os participantes. E para isso é só clicar no link que a gente vai encaminhar por e-mail dos participantes. Sendo assim, me diga agora os 3 números sorteados. 25. Tá bem. 25. 37. E 149. 149. Então, o 25 é a Lariane Nicole Adam, e ela foi a ganhadora do box da cozinha, da Altman Cozinha Artesanal. Parabéns. O próximo, que é o ganhador do kit da Bona Pimenta, é o número 37, é a Thalita Poli Ramos.
E o ganhador do kit da nossa forma é o 149, Maria Riviane de Paulo. Parabéns, Maria. E agora a gente vai para o sorteio mais aguardado, que é o sorteio que será entre os acadêmicos matriculados atualmente no curso de nutrição da Unidade. Uau! Presencial. Que será o livro, né, ofertado pela coordenação e por todos os professores do curso, que é o Tratado de Nutrição e Dietoterapia, cuja uma das autoras é a doutora Fabiana. Olha só, tem até... Bom, eu vou explicar o porquê da escolha desse número. Gostaria de poder colocar na mão de todos os alunos e todos os colegas nutricionistas o Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Na impossibilidade, e tendo que escolher o número, escolho o ano que nasci. 70. 70. Vamos ver quem que foi o sortudo ou a sortuda. É a acadêmica Ana Carolina da Silva. Parabéns, Ana, ganhou um presentão. Sendo assim, agora a gente agradece mais uma vez pela palestra e pela presença, Obrigada. Fabiana. Obrigada. E lembramos que as orientações para a retirada dos brindes serão encaminhadas por e-mail para os ganhadores. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, Não gente. percam Foi na maravilhoso. Nós estamos ainda com colegas inscritos? Nós estamos ainda com os colegas inscritos ou estamos em petit comité? Não, estamos ao vivo. Agora a gente está dando tchau para... Então, um beijo para eles. Tchau, gente. Boa semana. Tudo de bom. Agradecemos, então, e no dia 27 tem mais. Vou deixar a Cris se despedindo, então. Obrigada. Então, em nome de todas e todos da equipe, encerramos o primeiro dia da 9ª Jornada Acadêmica de Nutrição Uniaselv Unidade. Lembramos que os certificados serão enviados por e-mail e que o próximo dia de comemoração é o dia 27 de agosto. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigada e tenham uma boa noite.